Vamos retomar a leitura de confiança, doação, gratidão, forças construtivas da vida social, de Lex Boss, capítulo 9, página 87. Lidar com questões de confiança. Arredondemos nossas observações com a seguinte pergunta: como podemos lidar, na prática, com questões de confiança? Afinal, forças de confiança só podem ser desenvolvidas ao serem exercitadas. Na literatura sobre manejo de conflitos, encontram-se muitas indicações sobre a lida com questões de confiança. Muitos conflitos têm sua origem na falta de confiança. E, mais ainda, na desconfiança propriamente dita. Aqui não será citada essa literatura. Limitemo-nos aos pontos de vista que resultam diretamente das observações já efetuadas. Antes, porém, de iniciarmos, seja feita uma observação. Já dissemos anteriormente que a forma obscura do poder e a confiança se comportam um em relação ao outro como dia e noite. Quando, neste capítulo, falarmos sobre o trabalho em questões de confiança, isso estará pressupondo uma vontade mínima de realmente fazer algo nesse sentido. Eu tenho a impressão de existirem situações em que as pessoas nem querem a qualidade da confiança, tendo até medo delas. Elas só querem exercer poder sobre os outros, e por isso não são nem um pouco acessíveis a falar sobre qualquer que seja o aspecto da confiança. Mesmo assim, nessa escuridão do poder, pode reluzir uma clara faísca, uma repentina intuição, talvez nascida do sofrimento pela falta de perspectiva na confrontação de poder, de que é possível e necessário confiar em certa pessoa ou num grupo. Essa segurança interior, não baseada em reflexão, porém forte, torna necessário ver todos os fatos e pensamentos, todas as metas e meios sob nova luz. Em virtude desse acontecimento, torna-se necessário iluminar novamente todos os valores. Depois disso, será necessário ainda um longo caminho de muitos pequenos passos, incluindo cair e levantar de novo, decepções e alegres fortalecimentos, antes de ser atingido o ponto final, onde a intuição original se torna realidade. Aqui ocorre algo como no caso de um pensamento intuitivo que incide e, depois, um longo caminho de reflexão tem de ser percorrido para se tornar esta intuição mental clara e exprimível. Será que os dificultosos processos entre a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul, entre Yasser Arafat e o falecido Isaac Rabin, entre Nelson Mandela e Frederic de Klerk, também obtiveram seu impulso de uma faísca intuitiva congênere? Confiança entre desconfiança e confiança cega. Um ponto de vista central que despontou já no início do capítulo 1 é o da confiança entre desconfiança arimânica e confiança cega, luciférica. Se imaginarmos o processo do desenvolvimento da confiança, em contextos em que a confiança não é dada por natureza, e eventualmente até precisa ser reconstruída depois de uma crise de confiabilidade, poderemos constatar que esse processo, no sentido positivo, faz uso das forças desses dois polos, de forças que, por um lado, efetivam o mal,
mas das quais, por outro lado, nós necessitamos, mesmo assim, a fim de avançarmos para o centro. Forte isso, hein? O primeiro passo no processo do desenvolvimento da confiança é doar, depositar confiança. Depositar aqui tem uma observação. No original, o autor emprega sempre a expressão Vertrauen schenken, literalmente, doar confiança, o equivalente à usual expressão em português, depositar confiança. E com relação à palavra confiança, também tem uma observação no pé do livro, no pé da página. Nesse ato de doar, depositar confiança, reside a mais essencial ligação com o tema da segunda parte, doar e agradecer. Então, retomando a leitura do parágrafo, eu vou voltar ao início dele. O primeiro passo no processo do desenvolvimento da confiança é doar, depositar confiança. De início, presumivelmente com abrangência menor, um pequeno orçamento, uma pequena permissão, um espaço livre limitado. Mas mesmo assim, quando aqui é depositada confiança autêntica, isso requer coragem. Dá-se um passo para dentro da escuridão, porque o outro ainda não provou que é digno dessa confiança e que também é capaz de utilizá-la corretamente. Ainda não existe nenhuma base efetiva para isso. De fato, trata-se de um elemento de confiança cega. Ora, suponhamos que o outro, pelo fato de perceber que se deposita confiança nele, é animado a retribuir essa oferta, a não decepcioná-lo. Por se comportar nesse sentido, ele cria fatos que podem ser constatados e avaliados. Quando realizamos isso em conjunto, fica nítido em nosso relacionamento que uma pequena base de confiança foi criada. Interessante nisso é que, com essa avaliação, nós nos movemos em direção ao controle que sempre acompanha a desconfiança. Porém, aqui, o controle não acontece por desconfiança, e sim para tornar o processo do desenvolvimento da confiança consciente e discutível para ambos. É assim que acontece a isenção de um contador. Ele tem o direito a esse controle para que a confiança nele seja fortalecida. A avaliação pode acarretar mais confiança depositada, um orçamento mais elevado, mais permissões, maior liberdade de movimento. Novamente, um passo na direção da confiança cega. E, novamente, os resultados podem ser controlados no sentido positivo. É um acontecimento fascinante o modo como nós nos deslocamos neste processo, alternando entre uma e outra direção em que as forças do mal nos querem puxar para o abismo. Ao que parece, nós não necessitamos de suas forças para avançar. Isso transcorre como no caso de um equilibrista que se move para frente sobre um cabo entre dois precipícios, afundando sua vara de equilíbrio, ora em um, ora no outro precipício. Esse ritmo arquetípico entre ambos os polos se mostra também no exaustivo processo de confiança entre a Irlanda do Norte e a do Sul, entre Israel e a OLP, entre Nelson Mandela e Frederic de Klerk. Nem sempre, naturalmente, a confiança é confirmada. Esse processo de ação e investigação encontra, às vezes, um fim natural. Disso não precisa surgir incondicionalmente uma crise de confiança. Ao menos se tivermos lidado razoavelmente com esse fato de haver um limite, ou seja, com o fato de aparentemente o limite da confiança ter sido atingido. Para estabelecer esse limite,
construtivamente, as pessoas em questão devem observar uma série de regras de jogo. Antes de tratarmos dessas regras de jogo nos parágrafos seguintes, demoremo-nos ainda por um instante no recém-mencionado fenômeno do limite. Não é sem razão que nós falamos sobre um espaço de confiança dizendo: minha confiança tem um limite, ou minha confiança não vai tão longe. É importante que, ao falar sobre questões de confiança, a pessoa esteja consciente desses limites e dos fatores ligados a eles. Este insight também pode ajudar a mudar limitações desse gênero. O problema do limite se expressa de maneira clássica na seguinte descrição: um salão com membros de uma associação, a diretoria atrás de uma mesa. Às 10 horas, o presidente diz a um membro no fundo do salão: Sr. Miller, o senhor poderia fechar a porta? Então poderemos abrir a reunião. O mundo exterior é excluído, e no espaço protegido pode-se agora chegar a uma certa confiabilidade. Durante a reunião, vem à pauta um ponto constrangedor e de disputa. Em certo momento, o presidente dirá: caros colaboradores, precisamos interromper a reunião por um instante, já que a diretoria precisa deliberar sobre isso. Novamente, portanto, é excluída uma porção do mundo. No espaço menor que assim surge, a diretoria entre si, pode crescer uma confiança maior. Durante essa deliberação interna, talvez chegue o momento em que o presidente sussurre baixinho ao seu secretário: Albert, isso vai dar errado. Então, nós dois ainda precisamos falar a sós sobre esse assunto. E mesmo nesse diálogo, pode despontar algo para o qual até esse espaço ainda seja muito grande, algo que o presidente só possa expressar em sua própria sala. O estabelecimento de limites com o intuito de criar espaço para a confiança é, por um lado, necessário para que algo possa desenvolver-se sem ser logo colocado em questão por meio de publicidade. Perguntas críticas de todos os lados, pressão comercial e afins, mas, por outro lado, limites assim sempre despertam logo suspeita. Nos anos 60, quando uma onda de democratização quis arrastar tudo o que fosse elitizado, autoritário, representando o establishment, cada porta fechada despertava desconfiança. O que acontece ali atrás? Podemos estar presentes? Nos garante que não nos encontraremos diante de fatos consumados. Nos parágrafos seguintes, que tratam de uma série de aspectos da lida com questões de confiança, muitas vezes esse problema do limite participará implicitamente. Alguém gostaria de fazer alguma observação? Para mim, o que fica mais marcante é essa questão do equilíbrio. A imagem do equilibrista foi muito significativa para mim, que nós estamos o tempo todo nesse movimento entre confiar e desconfiar, né? E a outra, desses círculos reduzidos de confiança, quando ele traz a imagem de uma associação, mas isso a gente pode colocar num núcleo familiar, pode colocar dentro das nossas relações mais próximas, não só as profissionais, em que tomadas de decisão, quando ele fala que só o presidente possa se expressar na sua própria sala, é um momento de introspecção em que só você tem a resposta, né? Dentro de você, e você precisa trazer isso para o mundo, e é um grupo maior, então pode ser uma tomada de decisão
de professores em relação a algum aluno dentro de uma escola, os pais ou os familiares em relação à educação de uma criança, quer dizer, tem um momento, ou a gente em relação à nossa própria existência, né? Tem um momento que é só você. Bom, queria falar uma coisinha que me chamou a atenção, né? Além disso que você acabou de trazer, assim, esse grupo reduzido, né, que a gente elege para confiar, né? E daí, assim, tem um grupo que a gente elege, tem um grupo que a gente não tem como se desvencilhar, que vamos dizer, é o grupo familiar, né? Fomos eleitos ali e tal, escolhemos, mas tudo bem. E como é difícil, né? Mesmo o grupo familiar, vamos deixar à parte, que depois eu queria que vocês comentassem, mas o grupo que a gente elege, ele é um grupo, guardado as devidas proporções, que a gente elege nos espelhando, né? É um euzinho, né? É uma confirmação de mim mesmo, né? E aí o grupo familiar vem para desconfirmar, né? Tipo, é aquele que você tem que conviver ali, que tem a sua sombrinha ali de alguma forma, né? Então, assim, a gente vive nesse para lá e para cá, né? Então, eu fico no gostosinho, o grupinho que eu elegi, que são tudo igual a mim, lá, e aquele que eu vim para, ó, não esquece que você tem isso também, lá. Aí eu falei, meu Deus. E a pandemia exponenciou essa coisa, né? Porque a gente ficou enclausurado num grupinho de eu comigo mesmo e os familiares ali toda hora mostrando a nossa sombra, né? Porque você estava, né, convivendo 24 horas por dia e tudo mais. Como a gente pirou, né? Eu estou falando assim no sentido porque a gente convivia com o grupinho familiar depois do expediente, depois do gostosinho daquelas pessoas que eu elegi. Agora Uhum. não, vamos fazer um trabalho, né? Então, como a pandemia é terapêutica nesse sentido, né? Não sei, me veio essa imagem. Alguém gostaria de complementar ou contribuir com alguma coisa? Eu sempre penso, André, nisso que, assim, o desafio maior é o da família. Justamente porque, em consciência, digo, numa consciência terrena, nós não escolhemos. Não veio aqui e falou assim, então, você vai ser meu pai, você vai ser minha mãe, né? Nesse sentido, não dá. Talvez nos processos de adoção, mas mesmo assim, eu não sei se escolha é a palavra, mas esse desafio, então, quando entra a questão de herança, num processo de dar andamento à papelada, quando você perde alguém na família, e aí você vai falar sobre objetos, sobre valores, sobre bens, e isso não precisa ter uma dimensão grande em termos financeiros, ser muito grande. Às vezes a gente pode estar falando do par de agulha de tricô da vovó, sabe? Então, né? Então, não estou falando daquilo que a gente vai pegar, mas, por exemplo, da confiança de que será decidido, talvez, que aquilo fique com a pessoa mais representativa, sabe? Que a família toda... Seguimos? Orientações da confiança. Orientação sempre é bom, né? No capítulo 3, nós diferenciamos entre confiança em coisas, pessoas e ideias. E no caso de pessoas, em capacidades, acordos e intenções. Agora, serão descritas algumas situações características nas quais a diferenciação entre esses direcionamentos é aplicável na prática. Em profissões prestadoras de auxílio, como as de sacerdote, médico, terapeuta e enfermeira, a relação pessoal de confiança é de grande importância. Quando ali aparecem atritos, pode-se tentar descobrir se estes são provocados por
sua prontidão médico-técnica, a segurança que ele irradia como perigo. Sua relação humana comigo, a maneira como ele me recebe em sua antessala, me ouve, leva meus problemas a sério, não simplesmente julga. A imagem do homem e do mundo segundo a qual ele exerce sua profissão. Eu posso ter problemas de confiança com uma escola, como, por exemplo, uma escola livre. Posso, então, me perguntar, será que eu tenho confiança nos princípios da pedagogia das escolas livres? Eu tenho confiança nessa escola como organização? Eu tenho confiança em certo professor? Caso eu não tenha confiança alguma nesse professor, posso perguntar-me, acaso isso tem a ver com o modo como ele lida com os pais, colegas, com a administração? Está em sua relação com os fundamentos da escola livre e em sua lida com eles? Pode acontecer de um funcionário de uma organização dar a mim, como cliente, uma resposta afirmativa quanto a um atendimento extra. Desconto, manutenção, visita adicional, informação ampla, etc. Possivelmente, eu não confie nessa resposta afirmativa e precise esclarecer a esse homem que isso nada tem a ver com ele como pessoa, e sim com a organização da qual ele representa uma parte. Eu conheço a burocracia, ou também a desordem da instituição. Por isso, não acredito que esta realizará as promessas, apesar da boa vontade daquele homem. Pode ser também que minha falta de confiança diga respeito à ideia, ao conceito da organização. Esta é direcionada de modo tão completamente diverso quanto ao serviço individual que, segundo meu parecer, não pode cumprir as promessas aqui feitas. Vou pedir desculpa para vocês, mas eu vou fazer uma interrupção aqui, porque ontem eu fui visitar um determinado espaço de saúde, para talvez acomodar a minha mãe e o meu padrasto. E tem menos a ver com o espaço em si, mas a pessoa que me apresentou a casa falou mal das pessoas que cuidam da casa. Eu perguntei, como que é a relação dos profissionais? Estão aqui há muito tempo? Aí ela falou, não, todo mundo vai e volta, ninguém dura mais do que 6 meses porque não aguenta. E eu perguntei, mas qual é a dificuldade? O que não aguenta? Não aguenta a chefe dando ordem, não aguenta. Aí eu, muito obrigada, e fui embora. E agora que eu estou lendo isso, eu estou pensando nos familiares que colocaram os seus entes queridos nesse lugar em que já a desconfiança permeia o próprio corpo de cuidado. Então, loucura, né? Na vida cotidiana, frequentemente se efetua a distinção entre confiança na técnica, por detrás da qual sempre estão, enfim, pessoas, e confiança em gente. Quando eu olho rapidamente para a direita e para a esquerda, ante um semáforo verde, não faço isso por não confiar que os semáforos da rua transversal estejam no vermelho, e sim por não confiar que as pessoas, apesar da sinalização, não avancem realmente por ali com o veículo. Em acidentes, frequentemente se distingue entre causas técnicas e falha humana. Nas causas ditas técnicas, o erro humano é bastante relegado e muitas vezes só pode ser reconstituído com dificuldade. Para citar um exemplo, um acidente aconteceu porque um automobilista pisou no vazio ao frear. O cilindro do freio não funcionou. Nesse caso, é preciso investigar.
Quando o carro esteve pela última vez em revisão, quem, nessa ocasião, montou um novo cilindro de freio? Quem foi o fornecedor? Quem era responsável pelo controle de qualidade? Esse rastreamento pode perder-se numa selva de dependências. Nesse caso, naturalmente, todos atribuirão a culpa a terceiros. Cabe lembrar aqui o exemplo das molas de suspensão do motor de avião da El Al, acidentado em Bilmer. Observação. Referência às investigações acerca de um acidente aéreo ocorrido na Holanda em outubro de 1992, quando um avião de carga da companhia aérea israelense El Al colidiu com um edifício de Bijlmermeer, um bairro periférico de Amsterdã. Retomando a leitura, no fim das contas, porém, as chamadas causas técnicas também devem ser atribuídas a pessoas. Apesar disso, na investigação sobre questões de confiança, a diferenciação é relevante. Um exemplo clássico dessa confiança na técnica e em pessoas aconteceu, certa ocasião, no metrô de Roterdão. O sistema metroviário automatizado era de tal forma à prova d'água e triplamente seguro que, tecnicamente, não havia nenhum tipo de problema em deixar os trens sem maquinista. Por razões psicológicas, contudo, desistiu-se disso. Estava claro, e também confirmado por pesquisas, que passageiros em espera, ao verem um trem entrar sem maquinista, não sentem confiança e têm medo de entrar nele. Se algo ocorrer, uma pessoa precisará estar presente para intervir. No Instituto NPI, nós tínhamos um procedimento decisório para aceitar ou não no grupo, como consultor sênior, um consultor júnior que tivesse sido formado durante um ano em nossa organização. Para descobrir se os colegas depositavam suficiente confiança nele, cada um precisava fazer a si mesmo as 3 seguintes perguntas, segundo a melhor sabedoria e consciência. Será que eu posso ver essa pessoa como colega de trabalho? Nesse caso, o olhar estava direcionado para seu profissionalismo, sua familiaridade com a rotina de consultor e formador. 2. Será que eu posso ver essa pessoa como companheiro de destino? Nesse caso, o olhar estava direcionado para a sua postura no colegiado, seu desempenho no grupo, suas formas de comportamento agradáveis ou menos agradáveis, até seu salário. Este último era importante na medida em que formávamos uma comunidade salarial. O que havíamos ganho juntos era distribuído segundo um acordo comum. Nisso, queríamos excluir ao máximo possível as necessidades pessoais. Quando alguém achava que não poderia manter-se com certa soma por ano, estava em seu pleno direito, mas para nós surgia então a pergunta, questionando se queríamos ligar-nos a esse colega. 3. Será que eu posso ver esse homem como colega de iniciativa? Aí tem uma nota de rodapé. O termo iniciativa é empregado aqui pelo autor no sentido de instituição, conforme é habitual no meio antroposófico, falando-se costumeiramente em iniciativa antroposófica, em lugar de instituição antroposófica. Dando sequência à leitura. Nesse caso, nosso olhar estava direcionado para a antroposofia, para a fonte espiritual da qual aurimos nossa criatividade. Com base em consenso nas respostas a esta tríplice questão da confiança, o candidato em foco se tornava ou não membro do grupo. Alguém tem alguma coisa para observar?
Você vê, né, que, Silvia, que são perspectivas extremamente diversas, né, diferentes do que comumente a gente está acostumado, né? Em processos seletivos de qualquer empresa, não é disso que se trata, né? Então, até para quem vai para um pleito desse, é uma mudança de mentalidade absurda, né? E como a gente não foi catequizado para isso, né? A gente é catequizado, no geral, para desconfiar de pessoas, de ideias, né, das três instâncias aí citadas, né? Então, é um construir-se mesmo nessa perspectiva desses conceitos, né? É difícil. E dessa forma a gente vai alimentando o medo, né? Porque muitas vezes você não tem nem a consciência do porquê você está desconfiando, mas você sente medo daquilo e se posiciona dessa forma. Não sei se a observação que eu vou fazer tem sentido, acho até que eu já falei isso para vocês em algum outro encontro, porque tem me chamado a atenção bastante. As construções que estão sendo feitas na cidade de São Paulo, os prédios, hoje você não tem mais um portão como um recuo com um jardim. Eles já são blocos, como se fossem bunkers fechados, e aí sobe a torre, sabe? Então, quem passa na calçada não vê mais o que tem para trás. Antes você tinha, sei lá, a grade de divisão, aí um jardim, via uma guarita. Hoje o que você vê é uma estrutura de concreto, sei lá, um portão enorme, uma altura, e fecha. Então, você caminha e tem o tempo todo um muro. A cidade está ficando murada dentro dos próprios quarteirões. E isso, eu acho que é uma estética do medo. É uma estética do medo. Uma coisa que me chama muita atenção em São Paulo também, principalmente nas cidades, né? No entorno da capital, é o tanto de condomínio. Porque o condomínio, eles são mini cidades, né? Então, você coloca aquele muro, você protege, né? E ali só entram pessoas que são autorizadas a entrar, e a cidade e fora. Então, assim, é uma coisa também que eu acho que tem a ver com isso que você está falando, Chico. Não só os prédios, mas os condomínios também. Os condomínios, se não me engano, eles são já da década de 80. E de lá para cá, eles explodiram, né? Então, e por que você cria isso? Com esse mantra da cidade violenta, da cidade não sei das quantas, do isso, daquilo, que é o quê? A desconfiança no outro, o alimento ao medo e o desencontro. A gente vai separando a possibilidade dos encontros vivos, né? A gente não cria espaços de concentração de comunidade. Eu acho que o que está implícito nisso, ou explícito, não sei, é a desconfiança, né? É a desconfiança. Então, eu acho que, além da desconfiança, gostei dessa imagem, né, que vocês trouxeram, porque a cidade de São Paulo e outros grandes centros, né, de cidade está assim mesmo, né? Nós estamos blocando, né, se enjaulando, né? Mas além da desconfiança, eu fico imaginando também que o que está é a gente em si mesmar e não querer se achar, né? Porque assim, não, a pessoa fica consigo mesmo, mas não para se desenvolver, para ficar naquele ciclo vicioso, né? Que nem a Silvia falou, do medo. Então eu não, eu vou fazer o meu nicho aqui, né? Mas sem me melhorar, sem, sabe? Porque não teria problema nenhum a gente, sei lá, blocar de alguma forma, mas
entrar em contato consigo mesmo para ver para que serve tudo isso, né? O que serve esse tal ser humano? Mas a gente não vê isso, né? Então, esse negócio de ficar consigo mesmo, vamos dizer, se fechar numa jaula, não necessariamente para a pessoa né, entrar naquele processo de olhar para si e tal. Pelo contrário, ela só pega do exterior e se prospecta, ai, mas que medo, ai, não, então põe mais jaula, põe mais. Eu acho que a Silvia, né, e vocês duas falaram muito bem, porque não vai para esse lugar, né, gente? A gente não vê avanço nesse lugar, né? Pelo contrário, né? Cada um quer ficar menos consigo mesmo, vão ficando mais doente, não é, gente? Com aquelas síndromes todas, né? Que a gente nem consegue acompanhar o nome, né? É, Eu lembro da minha avó falando da minha bisavó, né? Falar assim, antigamente não tinha essas doenças não, porque a gente não tinha tempo, não tinha que lavar a roupa na tábua, no beira do ribeirão, tirar a água do poço, fazer comida para não sei quantos mil filhos. Que hora que a gente ia ter tempo para ter depressão, para ter ansiedade? Não tinha tempo. Então, assim, que tempo é esse, né, que a gente ganhou? É incrível isso, né? E outra coisa, que esse tipo de construção gera mais violência, né? Porque é uma agressão para quem passa. Você vê uma coisa toda murada. Quando se pensou em remodelar Osasco, o arquiteto falou, a gente tem que fazer beleza, trazer beleza, porque a beleza ela cria um espaço de aconchego para as pessoas, porque a feiura traz mais violência, né? Então, essa coisa toda murada, ela tem esse efeito também. oprime. E se eu posso sugerir, não estou nem sugerindo para a Cíntia e nem para a Camila, porque elas participaram ontem, tem na página do Instagram da Associação Brasileira de Aconselhamento Biográficos, a live que foi feita ontem com William Botaquian e Paulo, que representam a pedagogia de emergência. Então, para mim, escutar o que essas pessoas falaram foi como um bálsamo, no sentido de mostrar que tem gente que está arregaçando as mangas, demonstrando amor à humanidade, fazendo acontecer como um processo de cura. Então, se por um lado a gente está trazendo aqui coisas concretas, que puxa, que oprime, que alimenta a desconfiança, eu recomendo que vocês assistam a live de ontem para falar, nossa, tem luz solar aquecendo corações de pessoas, sabe? E fazendo bem para a gente. E alimentando isso, a confiança. Onde tudo é perdido, eles estão lá para fazer esse resgate. Cíntia? Excelente. Eu ia falar isso, que foi muito bonito mesmo. Deu uma esperança tão grande, né? Da gente saber que tem pessoas trabalhando dessa forma. Para além das pessoas, eu não imaginava eu não conhecia nada dessa iniciativa, né? Nunca tinha ouvido falar, já tinha ouvido falar de emergência, mas não compreendia a profundidade e a amorosidade que essa ação desempenha no mundo. Então, fica aqui a sugestão para a gente sair com o coração quentinho também, né? E de frio já passa a temperatura externa. A gente não precisa de temperatura interna. Continuando, motivo, processo e resultado. Uma forma especial de manifestação dos diferentes direcionamentos da confiança, tratados no item anterior, é aquela em que o motivo, o processo e o resultado estão no centro. Essa tríade é fundamental para toda ação humana. Sempre que seres humanos agem, terá havido um motivo operante para tal. Nas profundezas da alma, muitas vezes inconscientes,
acende uma força que desperta a ação. Segue-se, então, uma série de atividades durante certo período, e, em seguida, aparece um resultado na área. Podemos relacionar essa tríade com diversos tipos de atividades, e então falar, por exemplo, sobre um motivo de aprendizado, um processo de aprendizado e um resultado de aprendizado, ou sobre uma questão de pesquisa, um método de pesquisa e um resultado de pesquisa. Ou também sobre um impulso de compra, um comportamento na compra e um efeito da compra. Ou ainda sobre a iniciativa de produção, o processo de produção e o produto, e assim por diante. Ora, quando surgem questões de confiança num campo de atividades humanas desse tipo, serve de ajuda e pode levar a esclarecimento, fazer uma distinção entre confiança no motivo, as intenções, os objetivos, confiança no processo, no método, e confiança no resultado, no efeito. Por exemplo, para o meio ambiente, a educação, a saúde e assim por diante. Em nossa época, muitas vezes nós somos confrontados com resultados da ação, principalmente sob forma de produtos. Cada vez mais surge, nesse caso, a necessidade de não somente poder sentir confiança no produto, por exemplo, em vista da etiquetagem informativa, mas também na maneira como ele surgiu, fatores sociais e meio ambiente, e nos estabelecimentos de metas ligadas a ele. Essa tríade pode ser-nos útil em pequena escala quando, num grupo, tomam-se decisões que depois devem ser transmitidas a pessoas fora do grupo. Quando essas pessoas são confrontadas com o resultado final, nu e cru, simplesmente as decisões, em geral, sentem pouca confiança nele. Elas não compreendem por que e como o grupo tomou essas decisões. Quando, porém, na comunicação se inclui qual o caminho tomado para chegar à decisão e quais pontos foram implementados, alternativas, critérios, então o receptor também pode percorrer resumidamente todo o caminho que o grupo trilhou e, assim, eventualmente, sentir confiança no resultado. Isso tem sido aplicado, ainda que timidamente e mal e porcamente, nas políticas públicas, né, com portais de transparência e outras ferramentas. A gente precisa saber como que as coisas aconteceram. Dá tempo de ler mais um? Dá, né? Acho que dá, sim. O fundamento da percepção. Tanto a confiança como a desconfiança podem aparecer cegamente, sem motivação, irracionalmente. Contudo, tanto a confiança como a desconfiança precisam ter, de algum modo, fundamento numa percepção interior ou exterior. Muitos problemas de confiança surgem pelo fato de construirmos, sobre experiências presumidas, percepções superficiais, interpretações e concepções. Será que, de alguma forma, elas representam um ponto de ataque para a nossa percepção, nossa experiência? Quando nós mantemos uma conversação, e nesse caso, tanto comunicamos nossas próprias imagens e experiências, deixando-as ser examinadas criticamente, quanto também nos interessamos pelas percepções e representações mentais dos outros, examinando-as também nós mesmos, criticamente. Trabalhamos preventivamente quanto ao surgimento de problemas da confiança. A confiança precisa ser cuidada e tratada, tal qual uma planta que é regada com regularidade. Ai, achei lindo ler isso, eu vou ler de novo. A confiança precisa ser cuidada e tratada, tal qual uma planta que é regada com regularidade. Essa manutenção e esse cuidado com a confiança acontecem no encontro, na conversa, no diálogo.
Nesse caso, o intercâmbio de imagens e expectativas que nutrimos em relação à própria ação e à do interlocutor desempenha um importante papel. Uma forma importante de manifestação desse problema, sobre cujos fatos a pessoa constrói sua confiança ou desconfiança, é a seguinte. Numa palestra intitulada Como superar a necessidade anímica da atualidade, Rudolf Steiner fala sobre o problema de, no presente, todos os campos da vida serem tão ocupados por especialistas que nós, gente comum, parecemos estar completamente excluídos com nossa capacidade de julgamento. Esses especialistas, microbiólogos, eletrocardiólogos, econometristas, psicogeriatras e assim por diante, falam sobre coisas das quais eu nada sei, e numa linguagem que eu não compreendo. Caso eu não fico à parte com minha capacidade de julgamento? Rudolf Steiner diz que isso é verdadeiro somente em parte. A capacidade de julgamento, sobre a qual se pode construir a confiança num especialista, precisa crescer com base... Oi? Ah, não, é eu que tossi. Ah, desculpa. Tá, então eu vou voltar. Deixa eu Foi fechar no aqui. mudo. Rudolf Steiner diz que isso é verdadeiro somente em parte. A capacidade de julgamento, sobre a qual se pode construir a confiança no especialista, precisa crescer com base em outros fatos, sobre outro material perceptivo, além do campo especializado, que, de fato, foge à minha capacidade de julgamento. Essa outra série de fatos se relaciona com a maneira como esse cientista está ativo com sua ciência. Nós observamos a arrogância ou humildade com que ele fala sobre sua matéria, a autorreferência ou o espírito de colegiado que ele demonstra frente a seus colegas e outros cientistas, o absolutismo ou a relatividade com que ele apresenta seus resultados de pesquisa, a discrição ou abertura com que ele fala sobre as possíveis consequências comunitárias de seus resultados de pesquisa, suas tentativas evidentes e não constatáveis de traduzir seu jargão especializado em linguagem compreensível. Nesse sentido, podemos formular ainda mais perguntas. É nítido o que Rudolf Steiner quer dizer com essa outra série de fatos. Ele se refere a um campo em que toda pessoa sadia, não enganada, é capaz de julgamento. Dirigindo nossa capacidade de julgamento a esse nível, nós não ficamos à parte e podemos fundamentar com fatos nossa confiança, ou a falta dela, em especialistas e autoridades científicas. Eu diria que a gente consegue, a gente poderia, a gente amplia isso, não só para a área da ciência, mas em tudo. Isso que ele foi pontuando, arrogância, humildade. Quantas vezes vocês já ouviram a frase, né? Ver como uma pessoa trata alguém que presta serviço a ela, você tem o retrato dessa pessoa. Você tem o retrato, né? Assim, a expressão fala assim, ver como a pessoa trata um garçom, um atendente, ou a faxineira da casa, entendeu? Ver como o presidente de uma empresa trata as pessoas do serviço geral da empresa da qual ele administra. Ali a gente tem um retrato. Bom, faltam 3 minutos. Nós terminamos na página 97. Vamos começar na próxima semana a leitura de expectativas não declaradas. Alguém quer contribuir com alguma coisa? Antes da Cíntia ler o verso que ela leu na abertura e vai ler agora no encerramento.
Ô, Silvia, eu só queria falar assim, nessa perspectiva que você acabou de ler, a gente não tem especialista, né? A gente tem uma questão humanitária pura, né? Então Eu pensei, é muito bonito isso, né, gente? E quanto que a gente está se distanciando disso, né? Cada vez mais a gente divide, separa, especialidade da especialidade, e a gente vai saindo, né, dessa nossa fio condutor, vamos dizer assim, né, que seria o que nos une, né? E quando a gente vê pessoas que trazem isso de volta, como é gostosinho estar do lado delas, né? Porque a gente que parte que eu perdi de fazer isso também, né? Onde que eu me perdi? É bem legal, né? muito bom, André, é isso mesmo. Cíntia? Vou Bom, mas ler. eu agradeço a presença de cada um de vocês. Também agradeço, peço desculpa de eu estar mais quietinha, mas é porque eu estou muito gripada. Nós te pedimos tua bênção sobre este novo dia. Ajude-nos a viver este dia conforme teu propósito. Mantenha viva em nós a confiança em um mundo melhor. E dê-nos a coragem e a força para trabalharmos hoje na sua construção. Abençoe a todos aos quais estamos ligados, em amor e dor. Ensina-nos a partilhar tudo que a vida nos oferece. Dê-nos olhos abertos e coração comovido frente às necessidades de nossos próximos. Preserve em nós o que é bom e conduza-nos à plenitude. Bom dia, até semana Gente, que muito vem. obrigado, viu? Bom dia, gente. Tchau. Esse verso fecha com chave de ouro, né? Vou colocar Gratidão. lá no grupo para vocês, tá? Gratidão. Obrigado, viu? Obrigado. Tchau, gente.